10. Salmo 84, verso de número 10. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Diga comigo, porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Até aqui. Feche seus olhos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho em cuja presença que estamos. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus? Amados, o salmista, esse Salmo 84, ele é atribuído aos filhos de Corá, ou, em outra tradução, Coré. Mas Davi, amados, colocou entre os salmos, e é um salmo muito forte. E o salmista aqui, ele usa a expressão dizendo: mais vale um dia nos teus átrios do que outro lugar 1000. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios, onde tem impiedade. O átrio, na verdade, amados, o átrio era um pátio do templo. E ele era dividido em 3 divisões, onde ficavam os homens. Não deixa ele mexer, Roberto. Não deixa ele mexer. E tinha 3 divisões, onde ficavam os homens, os israelitas, aonde ficava, amados, o repartimento das mulheres hebreias, e um espaço reservado também para os gentios, para que eles pudessem também adorar a Deus. Então, quando o salmista está dizendo aqui, mais vale um dia nos teus átrios, o átrio era o pátio, mas era um lugar de adoração, mas era um pátio do templo. Se eu fosse explicar para você, é aquele espaço que nós temos entre o portão e a porta do templo. Então, amados, o salmista diz: mais vale um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Ou seja, é melhor estar no átrio, mais vale estar no átrio do que em outros 1000 lugares. E ele diz: eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Ou seja, melhor para mim é estar na porta. Não é nem dentro, é na porta, do que habitar dentro das casas dos ímpios ou aonde há impiedade. Ou seja,
ele amava tanto, valorizava tanto, que o quintal, o pátio, para ele era melhor do que em outros 1000 lugares. Ele amava tanto a casa de Deus, que a porta, estar na porta para ele, já era melhor do que habitar, amados, na casa dos ímpios. A Bíblia nos mostra algumas referências, expressões fortes relacionadas à casa de Deus. Davi, no Salmo 69, versículo 9, ele diz: o zelo pela tua casa me devora. Davi tinha tanto zelo pela casa de Deus, que ele dizia: o zelo que eu tenho pela casa de Deus me devora. Em alguma tradução diz: me consome, porque ele era zeloso com a casa de Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz para nós guardar o nosso pé quando nós entrarmos na casa de Deus. E nos aconselha ainda, amados, a atentar mais para ouvir do que falar. Porque um dos propósitos principais de você estar na casa, lógico, que você também vai falar adorando, você também vai se expressar, mas o sentido principal é ouvir. Ouvir o que Deus quer falar, ouvir o que Deus tem para nós, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, para nós não abandonarmos a nossa congregação, a igreja, a casa de Deus, como é de costume de alguns. A Bíblia diz que nós não podemos abandonar. A Bíblia diz que, pelo contrário, quanto mais nós vemos que está se aproximando aquele dia, nós temos que admoestar, advertir uns aos outros, porque está próximo o dia. A Bíblia ainda diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 8, versículo 3: não te apresses a sair da presença do rei. Significa que quando você estiver na casa de Deus, você está na casa do rei, e que você não deve ter pressa para ir embora, se apressar para ir embora. Tem pessoas que, amados, parece que não vê a hora de acabar, vai embora. Tem igreja que quando fala o amém, parece que soltou uma boiada. Se tiver um na porta, ele é atropelado, pisoteado, morto pelos próprios irmãos da igreja, porque não via a hora de ir embora. Me desculpe que eu vou dizer para você, mas para mim, esse tipo de pessoa que não vê a hora de ir embora, é porque não via, amados, vontade de vir à igreja, não tinha vontade de vir, por isso que não vê a hora de ir embora. Porque a gente, quando ia em bailes, não precisava ser baile, por ser qualquer festinha que fosse, muitas vezes não tinha nem pressa para ir embora. Vocês vão no shopping, não tem pressa para ir embora. Mas na igreja, irmãos, parece que se passa um minuto, embora que nós somos cuidadosos com o horário, amados, mas se passa um minuto, parece que os irmãos se transfiguram. Mas a Bíblia diz que nós não temos que nos apressar a sair da presença do rei, ou seja, aproveitar a presença do rei. Então são algumas referências sobre a casa, mas eu quero nessa noite, trazer aqui 10 motivos porque vale a pena você estar na casa de Deus. 10 motivos porque vale a pena estar na casa de Deus. Primeiro motivo, Salmo 27, versículo de número 4. Aleluia. Salmo 27, se você quiser acompanhar, sinta-se à vontade. Se quiser me ouvir, pode ter certeza que eu estou falando e lendo a Bíblia. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só, ele tinha um desejo no coração, que ele queria morar na casa do Senhor todos os dias
da sua vida. Por que ele queria morar na casa de Deus? O que tem de tão interessante? Presença. Ele amava a presença. Por isso que ele ia morar na casa. E ele diz aqui, para contemplar a formosura do Senhor. O primeiro motivo para você que vale a pena você estar na casa de Deus é que na casa de Deus você pode contemplar a formosura de Deus. Aleluia. Amados, formosura aqui não é só a beleza de Deus, mas a graça e o favor de Deus você contempla quando está na igreja. E muitas vezes essa graça, esse favor, amados, a gente contempla na vida de alguém. Não é em nós, mas em alguém. Quando você vê alguém que você sabe que foi transformado por Deus, que tinha uma vida outrora no pecado e agora você vê nele o brilho do Espírito Santo, você está contemplando nele a formosura do Senhor. Você está contemplando nele, amados, a graça e o favor de Deus. Em outro lugar você não vai encontrar isso. Em outro lugar você não vai contemplar a formosura de Deus. Aleluia. Quando você vê alguém na igreja que está adorando, que está chorando, é a formosura de Deus, é a graça e o favor de Deus sendo manifestado na vida de alguém. E isso a gente vê na igreja. Por isso que vale a pena você estar na igreja. Por quê? Porque a sua formosura está neste lugar. Glória a Deus. Número 2, segundo motivo que vale a pena, no mesmo verso 4 de Salmo 27, diz assim: primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Diga comigo: contemplar a formosura do Senhor. Segundo, e aprender no seu tempo. Quando você está na igreja, você está aprendendo. Ele diz: eu quero morar na casa do Senhor porque eu quero contemplar a formosura de Deus. E quero aprender no seu tempo. Amados, a gente tem que ter isso no coração. Você vem na igreja para adorar. Amém? Amém. Mas você vem na igreja para aprender. São duas coisas. Você vem para adorar e você vem para aprender. Por que a gente prega a palavra? Por que a gente lê a Bíblia? Para aprender. E o salmista diz: eu quero morar na casa do Senhor porque eu quero aprender no seu templo. Eu quero aprender na sua casa. Eu quero ser ensinado na sua casa. Aleluias. E muitas vezes, amados, as pessoas não dão valor para isso. Porque quem não está na casa não aprende. Quem não está na casa não aprende. Mas nessa noite, a lição, a matéria nessa noite, que Deus está dando para nós aprendermos nessa noite, é que vale a pena nós estarmos na casa dele. O que nós estamos aprendendo hoje? Motivos porque vale a pena estar na casa dele. E eu te pergunto: quem não está aqui hoje vai aprender sobre isso? Não vai. Mas quem está aqui vai aprender, porque você veio na casa, e é na casa que nós aprendemos. O terceiro motivo para nós, que vale a pena nós estarmos na casa de Deus, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos. Mas antes disso, ele está falando da casa. Se você ler o verso 13, ele está falando sobre as pestes, sobre as pragas que poderiam vir, e o povo viesse na casa de Deus e buscasse a Deus, se convertesse nos seus maus caminhos. Ele encerra dizendo: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O terceiro motivo porque vale a pena você estar na casa de Deus, porque aqui é lugar de perdão e de cura. É aqui que Ele nos perdoa, e é aqui que Ele nos cura ou nos sara.
Aleluias. Se você quer ter perdão de Deus, se você quer ter cura de Deus, é na casa de Deus que isso acontece. Então, amados, nós temos que estar na casa de Deus para buscar o seu perdão. Ele não disse na sua palavra, amados, que em qualquer lugar nós seremos perdoados. Ele não diz, mas ele nos ensina que é na casa dele, se nós nos humilharmos, buscarmos a face dele, nos convertermos para os seus maus caminhos, ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, sara a doença da nossa terra. Então aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de cura. Se você quer perdão, se você quer cura, às vezes a cura não é física, às vezes a cura não é para você, às vezes a cura, amados, é para o teu lar. Você tem que estar na casa de Deus, porque aqui é lugar de perdão e lugar de cura. O quarto motivo, porque vale a pena você estar na igreja. Você está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quarto motivo, amados, agora eu vou falar sobre o verso 13, no capítulo 7 de 2 Crônicas, porque é o lugar escolhido por Deus. Olha o que ele diz: se eu vou ler o 12 em diante, 2 Crônicas 7, 12 em diante. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e ele disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E ele diz: e se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, daí entra o 14, se o meu povo, chama o meu nome, se humilhar, orar, buscar a face. Ou seja, ele escolheu este lugar como a sua casa. 2 Crônicas 7,16, na parte de A diz assim, ó, 2 Crônicas 7,16, porque agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. Alguém pode dizer: ah, mas era a casa que Salomão fez. Irmãos, Salomão fez a primeira casa, mas depois disso muitas outras casas foram feitas. Então, amados, mas entenda que a casa é o lugar escolhido por Deus. Por isso que eu sempre bato, irmãos, na tecla que orar em monte, eu já fui e não estou dizendo que não vou, não pode substituir a igreja. Um dos motivos que eu parei de ir no monte foi que eu vi que os irmãos estavam trocando o monte pela igreja. Ou seja, no monte acontece. Alguém disse para mim, dentro desse escritório aqui, que não conseguia orar na igreja, só no monte. Ou seja, é totalmente fora de contexto bíblico isso. Então alguma coisa está errado. Ou seja, mudar o lugar de adoração. Mas o lugar escolhido por Deus foi a casa. Bem para aqueles que alguém pode dizer: ah, mas Jesus orava no monte. Muitas vezes orava no monte porque não podia orar na casa, porque era perseguido, porque queriam matá-lo. Mas sempre que podia, ele estava na casa. Sinagoga, que era a mesma coisa, no templo, mas ele estava nesses lugares. Então, amados, o lugar escolhido por Deus foi a sua casa. Foi a sua casa. Então, se é este lugar que é escolhido por Deus, é aqui que eu tenho que estar, na casa. Número 5. O quinto motivo que vale a pena você estar na casa de Deus, porque neste lugar
neste lugar. Ele vê e ouve. Olha o que a Bíblia diz. Diga comigo, ele vê, ele ouve. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Glória a Deus. Para isso está ligado. Eu servi só agora. Não se fazem mais irmãos como antigamente. Amém, irmãos? Amém. Voltando. Neste lugar, quinto motivo. Porque neste lugar, ele vê, ele ouve. Olha o que diz a Bíblia. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Verso 16, para nós chegarmos à parte B, eu vou ler a parte A. Pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Por que vale a pena estar na casa de Deus? Porque os olhos e o ouvido dele estão sobre este lugar. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que estarão fixos, ou seja, permanente, irremovível. Quer dizer que Deus está com os olhos dele sobre este lugar todo o tempo. Nós podemos estar aqui num culto público lotado, ou pode ter uma pessoa aqui dentro, não vai fazer diferença. Os olhos de Deus estarão olhando para este lugar, e o seu ouvido estará atento à oração deste lugar. Lembra quando Jesus ficou bravo lá, que estavam vendendo coisas no templo, e ele derruba a banca dos cambistas, e depois ele diz: estão convertendo a casa do meu pai em covil de salteadores, mas este lugar se chama casa de... Jesus disse que a igreja é casa de oração. Então, se tem um lugar certo de orar, é na igreja. Biblicamente, não estou dizendo que você não pode orar no monte, não estou dizendo que você não pode orar no teu carro, não estou dizendo que você não pode orar na tua sala, na tua cozinha, aonde você quiser, mas biblicamente tem dois lugares que foi determinado. Primeiro, a igreja insubstituível, e segundo, o teu quarto, porque é o teu lugar de repouso. E ali a Bíblia diz em Mateus 6,6 que você também deve orar. Está entendendo? Mas você não vai encontrar na Bíblia Deus mandando ir no monte orar. Ou seja, ir no monte teria que ser algo assim: vamos lá, fazer algo diferente. Mas não isso substitua o principal. Não que venha substituir o principal, porque não tem um outro lugar, amados, aonde os olhos de Deus estejam fixos e os seus ouvidos, como na igreja. E quando ele fala, olha, no verso 16: e o meu coração perpetuamente, o meu coração vai estar sobre este lugar. Daí nós temos que lembrar do ensinamento de Jesus. O que Jesus ensinou, pastor? Jesus ensinou assim: aonde estiver o tesouro de um homem, ali está o seu coração. Quando Deus fala, o meu coração estará perpetuamente em minha casa, Ele está dizendo que o seu tesouro está neste lugar.
Amém, irmãos? Amém. Sexto motivo, porque vale a pena estar na casa de Deus. Salmo 122. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista já sentiu alegria quando convocaram ele para ir à casa de Deus. Por quê? Porque este lugar é o lugar da alegria de Deus para a nossa vida, aonde Deus derrama a alegria dele para a nossa vida. Olha o que diz no Salmo 84, que é o salmo principal que estamos pregando, verso 4: bem-aventurados. Você sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Quando fala bem-aventurado o homem, feliz o homem. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Feliz, a Bíblia está dizendo, é quem habita na tua casa, quem tem a oportunidade de habitar na tua casa. Esses são felizes. Aleluia. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a gente vem na igreja para buscar a alegria de Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente está tão triste, é tanta coisa que acontece, e a tristeza nos desanima, que a gente quer desistir, a gente quer parar. Mas aí você vem na igreja e algo te alegra, um louvor, uma pregação, ou às vezes até a presença de um irmão da igreja te alegra, e você volta para casa alegre. Se você voltou alegre, amados, você vai ter força para aguentar mais alguns dias ou mais uma semana. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o salmista, quando pecou contra Deus, amados, uma das petições que ele pede para Deus, no Salmo 51, a partir do verso 10, ele pede várias coisas: que me deu um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Santo Espírito. E ele diz para Deus assim: ó, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por quê? Por causa do pecado dele, ele perdeu a alegria que ele tinha, a alegria do salvo. Aleluia. Então, por que vale a pena vir à casa de Deus? Porque aqui é um lugar de alegria. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Vamos lá nos alegrar. Já me alegrei até de me convidarem para ir lá, porque lá é o lugar de alegria. É feliz quem pode estar na igreja. Você está feliz? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O sétimo motivo porque vale a pena você estar na igreja, aleluia, é porque neste lugar coisas insolúveis são resolvidas, causas impossíveis, problemas que são maiores do que a nossa capacidade. E daí o exemplo que eu estou te dando aqui está em 2 Reis 19, aonde fala que quando Judá estava cercada pela Síria, eles afrontam Judá, mandam uma carta afrontando o rei. O rei pega aquela carta e entra na casa de Deus com aquela carta, e ele apresenta aquela carta a Deus, a carta da afronta, aonde estava sendo afrontado a cidade de Judá e sendo ameaçada. E eles, amados, não tinham um exército capaz de lutar contra aquele exército. Era um exército, diz a Bíblia, de 185 mil homens. Eles vinham, amados, de uma vitória, eles vinham de uma sequência de vitória, porque eles já tinham tomado 46 cidades. E agora eles chegam em Judá e dizem: os deuses das outras cidades, das outras nações, não puderam salvar das nossas mãos. E não pensem vocês que vai acontecer diferente aqui,
porque nós vamos entrar nessa cidade. E daí, amados, Ezequias leva aquela afronta do rei à casa de Deus. Às vezes você fica levando a tua afronta para um vizinho. Às vezes você fica levando a afronta do inimigo para alguém, mas para Deus, na sua casa, você não faz. E ele leva na casa de Deus aquela afronta. E quando ele está lá orando, buscando a Deus, apresentando aquela afronta, Deus levantou um profeta, profeta Isaías. E ele fala para Ezequias: assim diz o Senhor, o rei da Síria, Senaqueribe, não entrará nesta cidade, não levantará contra ela uma tranqueira, não lançará contra ela uma flecha. Pelo caminho que ele veio, ele voltará, porque eu ampararei esta cidade, por amor do meu nome, por amor do meu servo Davi. E a Bíblia diz que naquela noite, irmãos, o anjo de Deus, aleluia, desceu do arraial dos assírios, um anjo só, e feriu 185 mil soldados. Matou numa noite um exército inteiro, um anjo só. Mas por quê? Porque um homem entrou no templo de Deus e buscou a ele. Deus mandou um anjo para dar um livramento para o seu povo. Ou seja, aqui é um lugar que, se você apresentar as tuas causas insolúveis, Deus te dá a vitória. Quando nós vimos agora mesmo a irmã testemunhando esses dias aqui, que o seu esposo foi curado da AIDS. É uma doença incurável, mas Deus cura, porque aqui é o lugar das coisas insolúveis, das coisas impossíveis. Aqui é o lugar onde Deus vai te responder. Se você apresentar a tua afronta, se você apresentar a tua causa diante dele, aqui, amados, tem resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Aqui tem resposta e solução para a sua vida. Número 8. Oitavo motivo porque vale a pena você estar na igreja. Se você acha que vale a pena, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Porque é o único lugar, guarda isso, é o único lugar que a porta dos infernos não prevalece. A Bíblia diz, Mateus 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Às vezes, irmãos, o diabo impede você de vir aqui. Por quê? Porque ele sabe que aqui o limite para ele é a porta. As portas do inferno, irmãos, não pode ultrapassar essas portas. E tem causas e lutas da nossa vida, não é que a gente vai parar de lutar, mas às vezes a gente está quase perdendo. E daí quando você chega aqui e entra, o diabo não pode. Ele tem que recuar. E daí você que estava quase desistindo, daí você que estava quase parando, daí você que quase já não tinha mais força, daí você que estava quase sem arma nenhuma, daí você se reveste da armadura de Deus e sai daqui com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, calçado com os pés com o evangelho da paz. Ou seja, você pode até continuar lutando, você pode até continuar combatendo com o inferno, mas você sai daqui com a armadura renovada e as forças renovadas. Então tem momentos na nossa vida, irmãos, que literalmente
A gente tem que vir para a igreja para escapar do diabo. O inferno está tão furioso, está atacando tanto, que para a gente se escapar dele, a gente tem que vir para a igreja e entrar para essas portas. Porque as portas dos infernos não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Tem que recuar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Este lugar é o lugar aonde o inferno não pode. Aleluia. Porque este lugar é a casa de Deus. É a casa de Deus. Nono motivo porque vale a pena você estar na igreja. Salmo 101. Salmo 101. Glória a Deus. Verso 6 e 7. Diz assim: os meus olhos, diga, os meus olhos, estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Em minha casa, o que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Glória a Deus. O nono motivo porque vale a pena você estar na casa de Deus, porque aqui é o lugar dos fiéis. Deus falou que só os fiéis Ele procurariam e habitariam com Ele. Às vezes, nós não entendemos, porque tem gente que às vezes vem para a igreja, a gente trata tão bem, e a nossa igreja não é só o pastor que trata bem, todo mundo trata bem. Se tem uma qualidade da nossa igreja, é que todo mundo trata bem. Todo mundo dá atenção, todo mundo dá, vamos dizer, carinho, amor. E por que tem gente que às vezes não consegue permanecer? Não estou dizendo aquele que falta culto, estou dizendo aquele que não permanece. Porque aquele que usa de engano, verso 7, não habitará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Não vai aguentar ficar firme diante dos meus olhos olhando para ele. Então tem gente, irmãos, que às vezes não consegue permanecer, não consegue estar na casa de Deus por causa disso. Por quê? Porque vive uma vida de engano, vive uma vida de mentira. Por isso que não consegue. Mas a Bíblia diz que os fiéis, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, e esses para que habitem comigo. Esse lugar é um privilégio para os fiéis. Esse lugar é o lugar dos fiéis. Quem é fiel, quem é fiel aguenta, quem é fiel suporta, quem é fiel passa o tempo que for, está firme. Está firme. Se nós pegarmos pessoas antigas da igreja aqui, teria mais pessoas, mas pastor Luiz, vários anos servindo a Deus aqui, Maria Helena, Lígia, vários anos, também Alexia, Dinade, mas pessoas que vários anos estão aqui. E quantos vocês viram passar por aqui? Se todo mundo que passou não tivesse saído, esse lugar aqui não dá. Esse lugar aqui não dá. Mas só os fiéis permanecem. Porque Deus está interessado naquilo que é fiel. Deus quer para si aquilo que é fiel. Deus quer perto dele aquele que é fiel. O infiel tem a oportunidade de virar fiel. O que está no engano tem a oportunidade de largar o engano. O que profere mentira tem a oportunidade de falar a verdade. Mas as pessoas querem continuar no engano e na mentira. Quem está entendendo, diga amém. O 10º e último motivo porque vale a pena você estar na igreja, na casa de Deus, está em 2 Crônicas
capítulo 7, verso 1. Quando Salomão consagra o templo que ele construiu a Deus. E tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Quando Salomão acaba de fazer os sacrifícios que ele fez a Deus para consagrar a casa de Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquela casa, a ponto que os sacerdotes não conseguiam entrar. Por quê? Porque a glória de Deus tomou todo o espaço, todo o ambiente. O 10º motivo porque vale a pena você estar na igreja, porque aqui é o lugar onde a glória se manifesta, aqui é o lugar onde a presença de Deus, a Shekinah, se manifesta, aqui é o lugar, amados, aonde a glória de Deus é sentida de uma forma diferente. Aqui diz que a glória encheu a casa, que o sacerdote não podia entrar. Se nós lermos 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, diz assim: e sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam estar de pé para ministrarem, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Aleluia. Escute, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 1, Salomão consagra o templo, a glória de Deus toma a casa. Em 1 Reis capítulo 8, Salomão leva para o templo a arca, e quando a arca é colocada no santuário, no templo, a Bíblia diz que a mesma coisa acontece. Agora, irmãos, a glória era tanta que eles não conseguiam ficar de pé. Primeiro, eles não conseguem entrar por causa da glória que encheu. Agora, irmãos, eles não conseguem ficar de pé. Por quê? Porque o peso da glória estava naquele lugar. Ou seja, aqui é o lugar da glória. Aqui é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Aleluia. E quais os benefícios de nós sentirmos a glória de Deus? São muitos. Prazer, satisfação, alegria, um monte de coisa, refrigério. Então, amados, nós estamos no lugar aonde a glória de Deus se manifesta. Por que vale a pena estar na igreja? Porque é o lugar da glória. Aonde está a glória tem a presença do dono da glória. Aleluia. E eu quero estar aonde a glória de Deus está. A glória de Deus está. Glória a Deus. Por isso o salmista diz: mais vale um dia nos teus atos do que em outro lugar 1000. Porque eu estar em outro lugar 1000 dias, eu prefiro um dia do que os 1000 que eu possa desfrutar em outros lugares. Eu prefiro estar à porta da tua casa, ficar na portinha lá. Às vezes alguém pode achar que ser diácono e ficar na porta cuidando é pouca coisa. O diácono ele está na porta para dentro. O salmista diz: a porta significa da porta para fora, de frente para a porta. E ele diz: ainda é melhor do que morar numa casa aonde tem pecado. Não existe lugar melhor para nossas vidas do que a igreja. A igreja é, amados, o nosso refúgio. É o nosso refúgio. E eu vou te ensinar uma coisa para você. Você tem que aprender a vir na igreja, além de buscar e adorar a Deus,
que aprender a vir na igreja para não ficar lembrando dos teus problemas. Chegou aqui, está com problema, apresenta a Deus. Mas não fica pensando nele. Porque aqui é o lugar de você esquecer os problemas e esperar a solução deles. Eu vou repetir. Aqui é o lugar de você não ficar pensando nos problemas, mas de você entregar eles para Deus e esperar na solução. Porque às vezes a pessoa está aqui pensando no problema. Amados, aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para a gente nos refugiar. Aqui é lugar para nós nos esconder. Vai ter momentos na sua vida que foi tanta pedrada, foi tanta calúnia, foi tanta coisa que você ouviu, que você vai correr para a igreja para quê? Para se refugiar. Aleluia. E este é o melhor lugar para as nossas vidas. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor.